Boa tarde a todas as crianças. Oi, gente! E também todas as pessoas que estão nos assistindo. Você deve estar recebendo esse vídeo próximo das 5 horas da tarde. O senhor viu o meu relógio? Nossa, que relógio bonito! É? O senhor gostou? Eu gostei. Que marca que ele é? A marca? É. Aquele que marca a hora. Não, eu tô falando o fabricante dele. Eu não sei. Deve ser da Champion. É isso mesmo. Bonito seu relógio. Muito bem, nós estamos iniciando a nossa escola dominical. Não é escola dominical. Clube? Não é o clube. Culto infantil? Culto infantil, nós estamos dando início ao nosso culto infantil. Eu gosto, pastor. Você gosta? E eu estou sentindo que você está muito feliz. Eu estou muito feliz. Por que você está muito feliz? É que eu tenho uma boa notícia. Você tem uma boa notícia? Já sei. Tirou 10 em matemática. Não, pastor. Eu disse uma boa notícia, não um milagre. Não, então qual é a boa notícia? É que eu sei tudo. Ah, você sabe tudo? Então tá bom. Vamos fazer um teste rápido? Eu sei tudo. Tá bom. Vamos lá. Eu nasci em Marília. Quer dizer que eu sou mariliense. Fácil. Tá bom. E quem nasce no Rio, o que é? No Rio? É. Eu nasci em Marília. Eu sou mariliense. E quem nasce no Rio, o que é? Peixe? Não, é carioca. E quem nasce em Alagoas? Na Lagoa? É sapo? Não, quem nasce em Alagoas é alagoense. E quem nasce em Araras? Araras? É. Passarinho? Não, que passarinho? Quem nasce em Araras é ararense. Ararense? É, ararense. Viu, Teco, isso está mostrando a importância que as crianças têm de continuar os estudos, mesmo em isolamento, mesmo em quarentena, os estudos online. É importante estar estudando. Gente, nós já estudamos a história de Jonas e nós memorizamos Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. Isso, ao Senhor pertence a salvação. Essa foi a nossa primeira história. Depois nós estudamos que história? Para mim? É, que história nós estudamos? De Noé. Isso, nós estudamos a história de Noé e nós memorizamos o versículo de João 3,16. Eu sei! Fala lá. Porque Deus amou o mundo. Para onde eu estou falando? Ali, você está falando para as crianças. Ah, não estou vendo elas. Elas estão assistindo você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra. Isso, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, depois que nós estudamos a história de Jonas e de Noé, qual foi a história que nós estudamos? Daniel! Isso, nós estudamos a história de Daniel. E nós memorizamos Daniel 6,27. Ele salva! Isso, ele salva. E hoje nós vamos estudar a história de Elias, que é um dos personagens da Bíblia Sagrada que eu mais gosto, é uma história fantástica. E nós vamos memorizar o versículo que conta o seguinte texto. 2 Reis 2,11. Ele subiu ao céu num redemoinho. Fácil! Vai lá. 2 Reis 11. Ele subiu ao céu num redemoinho. Ele subiu ao céu não lembro. Redemoinho. Isso. 2 Reis 2,11. Ele subiu ao céu num redemoinho. Vai lá, só você. Não lembro. 2 Reis 2,11. Ele subiu ao céu num redemoinho. Não, ele subiu. Eu não. Não, Elias. 2 Reis 2,11. Ele subiu ao céu num redemoinho. Ele subiu ao céu num redemoinho. Acertei? Acertou, muito bem. Gente, nós vamos cantar 2 músicas, tá bom? E depois eu vou contar a história de Elias para vocês. O senhor está esquecendo de uma coisa. Eu já agradeci as crianças. Outra coisa, eu já expliquei as histórias que nós já ouvimos. Outra coisa, pastor. O que nós esquecemos, Sérgio? De orar. Ah, é verdade, de orar. Nós precisamos orar. Então vamos falar com Deus. Deixa eu orar? Não, deixa eu orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar mais uma história bíblica e com ela alimentar o nosso coração com a sua palavra. Abençoe, por favor, cada criança. Em nome de Jesus, amém. Quase que eu falei a sua voz agora. Muito bem, nós vamos cantar a primeira música agora com a armadura de meu Deus. Eu gosto. É assim, com a armadura de meu Deus
Isso, essa aí mesmo, tá bom? Talvez você conheça o gesto que faz, né? Você pode fazer aí na sua casa, mas cante comigo, tá bom? Vamos começar então? Vamos lá. A dona Juliana vai ajudar? Vai, a dona Juliana vai ajudar. Cadê a dona Juliana? A dona Juliana tá ali. Olha a dona Juliana. É a dona Juliana. Vamos lá, então vamos dar início. Vamos lá juntos? Com a armadura de Meu Deus, o inimigo vou vencer com a Bíblia e com a fé. vou permanecer firme sim, Ei, firme sim, ei, firme vou ficar, firme sim, ei, firme sim, ei. firme vou ficar. De novo. Tá bom, vamos lá, de novo, vamos lá, mais uma vez. A Juliana está nos ajudando também. É, gostei. Tá bom, vamos lá. Com a armadura de Meu Deus, o inimigo vou vencer com a Bíblia e com a fé. vou permanecer firme sim, Ei, firme sim, ei, firme vou ficar, firme sim, ei. hey, firme vou ficar. A próxima música que nós vamos cantar é Mesmo que eu não marche na infantaria. Que é infantaria? Infantaria são aqueles soldados que estão na frente da batalha, eles são a infantaria, tá bom? Vamos cantar então? O senhor começa. Tá bom, eu começo, tá bom? Vamos lá. Mesmo que eu não marche Na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia vá, nem a viador. seja eu aqui soldado de Cristo eu sou, soldado de Jesus, soldado de Jesus, mesmo que eu não marche Na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia vá, nem aviador, seja eu aqui soldado de Cristo eu sou. Muito bem, eu gostei, obrigado porque você cantou comigo, foi muito bom a sua participação, tá bom? Vou pedir para você agora descansar um pouquinho. Não tô cansado. Eu sei que você não está cansado, é só uma forma de dizer, para que eu possa contar a história para as crianças. Eu queria ouvir. Você pode ouvir da sua casinha. Mas se eu for pra minha casinha, eu vou dormir. Tá bom, eu vou deixar você sentadinho lá para eu poder contar a história para as crianças. Essa é a história? É, essa história que eu vou contar para as crianças, a história de Elias. Pode ser? Tá bom. Depois, na outra vez que eu for contar a história, você vem. Tá bom? Você pode ficar ali? Você vai lá? Não. Vai lá pra gente, para eu poder contar a história para as crianças. Tá bom, fica aqui. Tá bom, fica aqui então. Gente, eu quero contar hoje para vocês a história de Elias. Elias, cadê ele? Elias, esse moço aqui. Elias, ele viveu 900 anos antes de Jesus nascer, e ele foi um profeta levantado por Deus para ser o porta-voz de Deus, porque o povo havia se desviado. O que eles fizeram? Eles começaram a adorar outros deuses, porque havia um rei e uma rainha, Qual o nome deles? Acabe e a Jezabel. Eles eram reis que introduziram em Israel a adoração a um deus chamado Baal. Era o deus da fertilidade, o deus do poder. E o profeta Elias foi levantado para ir proclamar a Acabe e Jezabel, o rei e a rainha, que eles estariam pecando contra Deus, porque eles estariam adorando a outros deuses. E também o Elias deveria também chamar o povo ao arrependimento, porque todos eles estavam seguindo as orientações de Acabe e Jezabel,
que Elias fez? Elias começou a orar, pedindo a Deus que desse sabedoria a ele, para que ele pudesse confrontar as pessoas e pudesse lidar com os desafios que iria acontecer. E Elias, ele profetizou a Acabe que iria haver seca por 3 anos. Nossa, 3 anos? Seca. Que é seca? Não iria chover por 3 anos. Ou seja, isso iria afetar tanto o abastecimento de água, como também a irrigação dos alimentos, né? Iria passar por grandes dificuldades. Só que Deus, cuidando do profeta Elias, mandou ele ir até o ribeiro de Querite. Ribeiro de Querite. Olha a ararinha. Não, isso aqui são corvos. Corvos? Deus mandou ele lá no ribeiro de Querite, porque Deus iria sustentar o profeta no início daquela seca que iria alcançar todo o território de Israel. E Deus, cuidando do seu profeta, o mandou para lá para cuidar dele. E durante o dia, Deus o alimentava, mandando os corvos trazer a ele o alimento cotidiano. E ele ficou no ribeiro de Querite, tomando da água do ribeiro e sendo alimentado pelos corvos, até o ribeiro do Querite secar. Quando o ribeiro do Querite secou-se, Deus mandou ele ir até a viúva de Serepta. Serepta era uma cidade. Cidade, Serepta. Isso. E lá naquela casa... Ela era bem rica, né? Não, ela não era rica. Mas como ela iria sustentar o profeta? Então, isso mostra como Deus, ele é um Deus de providência, um Deus milagroso. Deus mandou Elias na casa da viúva, lá em Serepta. Ela tinha um filhinho, e Deus, mais uma vez, cuidou do profeta na casa da viúva. Ela era uma viúva muito simples, uma viúva pobre, e Deus fez com que tanto o trigo quanto o azeite, que era usado para fazer as refeições, não acabasse. E Deus sustentou. Mas em um determinado momento, o filho da viúva, ele ficou doente. Isso, ele ficou doente e veio a morrer. E a viúva acreditou que ela estaria sendo a culpada pela morte do seu filho, porque Deus havia mandado um profeta de Deus, e Deus acabou revelando os seus pecados. Mas Deus teve misericórdia daquela criança, e por intermédio de Elias orou para que Deus devolvesse a vida à criança. Ele ressuscitou a criancinha. Isso, a criancinha voltou a ter vida. É interessante esse momento da história de Elias, porque Deus está mostrando como ele vai sustentar o seu povo e os seus profetas. Mas Elias continuou chamando o povo ao arrependimento. E o rei Acabe ficou muito bravo, ele ficou muito furioso com Elias. Por causa da seca, ele tinha profetizado a seca. O rei Acabe ficou muito furioso e mandou chamar Elias e falou: Elias, você é culpado por causa de toda essa seca. Mas não era, né? Não, acho que não. Elias confrontou o rei Acabe e falou: olha, toda essa seca, ó rei, é por causa da sua idolatria. Idolatria? Idolatria é quando o nosso coração serve e adora a um outro Deus e não ao Deus verdadeiro. E o rei Acabe não reconheceu o seu pecado. Elias falou o seguinte para ele: então eu vou convocar todo o povo e eu vou mostrar se é o seu Deus verdadeiro ou se o meu Deus é o Deus verdadeiro. Aí Elias convoca todo Israel, ele chama todo Israel até o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo ele iria trazer um desafio aos profetas de Jezabel. Lembra que no início eu falei que eles introduziram a adoração a Baal? Então a Jezabel, ela tinha os seus profetas que adoravam a Baal. Elias então convocou o povo de Israel até o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, Elias iria trazer um desafio sobre qual Deus seria o Deus verdadeiro. Se seria o Deus de Baal ou o Deus de Israel. E o desafio era bem simples. Eles deveriam montar um altar, colocar ali um novilho, que seria um boizinho pequeno, e eles iriam sacrificar. Só que eles não poderiam colocar fogo, porque o Deus verdadeiro deveria agir de modo sobrenatural, consumindo o holocausto, o sacrifício,
mandando fogo. Então eles fizeram de todos os modos para que Baal atendesse a sua oração. E Elias aqui no canto, ele sabia que o povo não iria conseguir porque Baal não existe. Depois de um certo tempo eles orando, o que Elias fez? Ele mandou reconstruir o altar do Senhor. E jogou água? Vai pegar fogo. Sim, exatamente. Depois de ele ter reconstruído o altar e ter sacrificado o novilho e colocado o sacrifício lá no altar, ele mandou que jogasse vários cântaros de água para deixar tudo encharcado, para não deixar dúvidas alguma que o Deus verdadeiro não é impedido por nada, inclusive pela água. E naquele dia a Bíblia fala que Elias orou ao Senhor. A Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago que Elias era um homem de oração, ele conversava com Deus. Ele era amigo de Deus. O senhor já falou sobre isso? Eu falei sobre isso na história de Noé, né? Noé era amigo de Deus. Elias também. Aí Elias orou ao Senhor para que consumisse todo aquele holocausto, e veio fogo do céu que consumiu o holocausto. Deus é o verdadeiro. Isso, Deus é o verdadeiro. E logo depois que o holocausto veio, Elias agradece mais uma vez a Deus, porque Deus respondeu a sua oração, e Deus mandou para que todos os profetas de Baal fossem mortos à espada. E assim aconteceu. Todos os profetas que adoravam o outro Deus foram mortos à espada. E isso levantou um ódio muito grande no coração de Jezabel e de Acabe. E eles juraram que iriam perseguir Elias e iriam matá-lo. Ela deu ordem para que todos os soldados caçassem Elias, o capturassem, e que ele sofresse tanto quanto os profetas que ela tinha que havia morrido. Elias passou por uma fase bem difícil. Ele está com medo? Ele está com medo. Por algum motivo, um terror instalou-se no coração de Elias, que ele decidiu fugir. Ele fugiu para bem longe. E depois de um dia de fuga, correndo de medo da rainha Jezabel, que tinha jurado matá-lo, ele descansou-se debaixo de uma árvore. Ele estava tão angustiado que ele pediu a morte para si. Ele queria morrer? É que ele estava com muito medo, mas Deus não atendeu essa oração dele. Deus mandou um anjo. Desculpa, até. Está desculpado. Deus mandou um anjo que o alimentou de um modo sobrenatural. Ele tomou a sua refeição e o anjo o orientou a ir até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. E ele viajou por 40 dias e 40 noites, só com a alimentação que o anjo deu a ele. Nossa, uma só? Uma só refeição foi suficiente para dar energia para ele ir, depois de andando 40 dias e 40 noites, e até o Monte Horebe. Quando ele chegou no Monte Horebe, Deus se manifestou a ele, Deus trouxe a ele novas orientações, Deus demonstrou a ele que ele não estava sozinho, porque uma das queixas de Elias é que ele estava servindo a Deus sozinho. Ninguém mais estava adorando e servindo a Deus verdadeiro. E Deus falou para Elias: olha, Elias, eu conservei 7.000 homens que não dobraram o seu joelho a Baal. E depois de Deus ter se manifestado a ele pelo meio do fogo, por meio do terremoto e tudo mais, Deus trouxe novas orientações a Elias. E uma das orientações que Deus trouxe a Elias, que ele deveria chamar uma outra pessoa para ser o seu sucessor, que seria quem? Moisés? Não, Moisés não. Moisés é um outro personagem, uma outra história. Porque Elias iria se encontrar com Deus. Iria morrer? Não. Deus iria vir buscá-lo. Nossa, que privilégio! Deus iria vir buscá-lo? Deus iria vir buscá-lo. E ele deveria escolher um sucessor para ele. Foi quando ele... Pastor, o senhor está abrindo o livro em mim. Desculpa, desculpa. Está desculpado. Tá bom, ótimo. Aí ele se encontrou com Eliseu. Ele estava trabalhando, arando a terra com os bois. Esse é o boizinho? Ele estava trabalhando. E Elias ali chama Eliseu para trabalhar com ele, porque Deus o havia escolhido para ser o seu sucessor. E a partir daqui, Elias passa a treinar a Eliseu e a andar com ele.
Interessante que a história de Elias, ela se encontra a partir do capítulo 16 do livro de 1 de Reis e vai até o capítulo 2 de 2 de Reis. Muito bem, depois que Elias começa a andar com Eliseu, passado os 3 anos da seca e começou a ter os próximos 3 anos de fartura, Elias começa a viajar por algumas regiões de Israel para conversar com alguns profetas, filhos dos profetas e alguns discípulos, porque ele estaria se despedindo. Nessa altura, todas as pessoas já sabiam que Deus iria vir buscar Elias. Eliseu estava um pouco triste, porque ele não queria que Elias fosse embora, nem os discípulos. E Elias então passou a ir até Betel, até o Jordão, tentando se despedir das pessoas, inclusive se despedir do próprio Eliseu. Só que Eliseu, que é esse moço aqui, ele não queria se apartar de Elias, ele queria ficar todo o tempo com Elias. Elias conversou bastante com ele falou que Deus iria buscá-lo, mas ele não queria deixar Elias ir embora. Foi quando, depois que eles estavam atravessando o Jordão, O Rio Jordão? depois que eles estavam atravessando o Rio Jordão, Elias pegou o manto e ele tocou no Rio Jordão e a água se dividiu ao meio. E todas as pessoas ficaram admirados, vendo aquele milagre. E eles passaram o Jordão, somente Elias e Eliseu. E depois desse milagre, de terra aberta, eles passaram. O que aconteceu? Elias estava conversando com Eliseu e falou: olha, antes que o Senhor venha me buscar, peça para mim alguma coisa que eu vou te atender. Ele falou o seguinte: quando o Senhor for embora, eu gostaria de receber porção dobrada do Senhor. Ele estava se referindo que ele queria que Deus o abençoasse, tanto quanto Elias foi abençoado. E ele falou o seguinte: Elias, olha, eu não sei quanto a isso que você me pede, o Senhor vai atender. Se você me ver subindo, eu vou rogar a Deus e Deus vai te atender. E o símbolo que Elias iria deixar para Eliseu, que Deus iria atendê-lo, Elias iria deixar o seu manto. Quando de repente o céu se abriu e veio uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, num redemoinho. O versículo? É isso mesmo, um cavalo de fogo com uma carruagem de fogo, num redemoinho veio buscar Elias. E Elias foi levado até o céu na presença do Senhor. E Eliseu viu Elias subindo. E quando Elias estava subindo, Ele soltou o véu. isso, ele soltou esse, não é véu que fala, como que chama? O manto, isso. Ele soltou o manto. E Eliseu pegou o manto. Isso foi uma forma de mostrar que de fato Elias iria atender o pedido de Eliseu de receber porção dobrada. E quando Eliseu tinha que atravessar de volta o Rio Jordão, isso, ele estava com receio, porque o Rio Jordão, depois que eles atravessaram, voltou ao seu curso normal. E ele falou assim: o mesmo Deus que Elias servia, eu também servirei. E ele tocou com um manto. Quando ele tocou com o manto, o Rio Jordão se abriu. Isso indicaria que Deus também iria abençoar o Eliseu. E as pessoas observavam de longe Eliseu atravessando. E a partir daqui começa a história de Eliseu. Eu gostei, pastor. Então, a história de Elias é uma história fantástica, que mostra como uma pessoa que submete a Deus não está isento por passar de dificuldades. Se você viu a história, Elias, ele passou dificuldades, ele também passou pela seca, mas Deus não o abandonou. Deus o sustentou de maneira milagrosa, mandando os corvos o alimentar. Depois que o ribeiro se secou, ele foi para a casa de uma viúva. Deus fez um milagre, na verdade foram 2, né? Sim, o menino ressuscitou. Isso. O trigo e o azeite da botija daquela viúva não acabou. O profeta ainda continuou sendo sustentado. Deus atendeu o pedido de Elias quando ele ressuscitou a criança. Ele foi falar com o rei várias vezes, chamando ao rei a mudar o seu coração, chamando o rei ao arrependimento. O rei não queria arrepender-se, colocou a culpa sobre Elias, e a culpa não era de Elias. Lá no Monte Carmelo, Deus também fez um grande milagre, respondendo ao sacrifício. Isso, Deus consumiu o sacrifício com fogo.
fogo. Isso, mostrando que o Deus era verdadeiro. E quando a rainha Jezabel o ameaçou e Elias fugiu, Deus não o deixou só. Deus mandou o anjo o alimentar, e quando ele chegou lá no Monte Horebe, Deus se manifesta a ele, Deus orientou ele. Então você consegue perceber que quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus em todos os momentos Ele nos cerca e nos dá a direção. E mais, Deus tomou Elias para si, sem que ele morresse. Elias é um personagem tão interessante que vários personagens da Bíblia Sagrada no Novo Testamento falou sobre ele. E falou sobre Elias como um exemplo de homem de fé, e Elias como exemplo de um homem de oração. Eu também quero ser um exemplo. Então, todos nós podemos ser um exemplo, inclusive você, criança. Eu sei que vocês são crianças, mas vocês devem começar agora a sua caminhada com o Senhor. Virão dias difíceis, virão dias bons, mas você deve permanecer servindo o Senhor. Amém? Então vocês têm aquele versículo para memorizar, tá bom? Que é o versículo de 2 Reis 2:11, que diz: ele subiu ao céu num redemoinho. E eu também deixei o desenho à disposição de vocês, tá bom? Se o papai e a mamãe puderem imprimir, ótimo. Se não, não fica preocupado. Você pode fazer o desenho e me mandar, tá bom? Então vamos terminar agora com uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos abençoe. E aí vamos estar encerrando esse culto infantil, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por aquilo que nós aprendemos sobre a vida de Elias, a forma especial que o Senhor o protegeu, guiou e o orientou. E nós temos essa promessa que o Senhor também fará a mesma coisa. Abençoa cada criança, Deus, que ouviu a história de Elias. E também abençoe cada papai e cada mamãe. E nesse sentido, Deus, eu também peço que o Senhor abençoe o meu pai, que fez a cirurgia. Ajude a ele se restabelecer. Em nome de Jesus oramos, amém. Crianças, até breve. Tchau, gente. Bom, né?